E João morreu. Ninguém ouviu. Eu vou distribuir panfletos dizendo que João morreu. Talvez alguém se recorde do João que falo eu. Falo daqueles mendigos que somos, pelo menos em matéria de amor, aquele amor que esquecemos de cultivar, o qual, com tanto dinheiro, ninguém jamais coroou. Nesse mês do orgulho, e como o primeiro episódio desse projeto que eu resolvi chamar de Café com Leite, eu queria falar sobre o Anderson Rezer, autor desse livro aqui, A Queda para o Alto. Ele é dividido em duas partes, uma primeira parte em que o Anderson vai trazer a sua autobiografia e uma segunda parte que traz a coletânea dos seus diversos poemas. É um livro bem curtinho, mas que me impactou bastante, num período em que eu estava procurando histórias de pessoas trans contadas por elas mesmas. Nestas palavras, expresso o meu mundo, em que às vezes eu me perco e me confundo. Minha tristeza está expressa em meu olhar, minha verdade nestas folhas a voar. E meus sonhos? Às vezes os meus sonhos têm fim triste, ou às vezes conseguem até obter glória. E agora, seja você quem for, te revelo em poesia a minha história. O Anderson foi um jovem poeta que viveu de 1962 a 1982. Quando criança, ele foi exposto a muitos sofrimentos. A negligência dos pais, depois as mortes dos dois, a perda também da sua avó querida, além de uma relação cheia de frustrações e dores com o casal que o adotou depois. Foi assim que ele começou a se rebelar contra tudo e contra todos. Ele brigava na escola, aprontava com os vizinhos, se aborrecia com quem se opunha a ele. No início da adolescência, então, ele começou a frequentar bares com pessoas adultas todas as noites. Lá ele conheceu o Bigode, um rapaz mais velho por quem se apaixonou. E depois que o Bigode morreu num acidente de moto, o Anderson tatuou esse nome, o que o fez também ser conhecido pelo mesmo apelido anos depois. A bebida era o seu refúgio, tanto que o Anderson dizia que durante o dia, distante do álcool, ele só tinha vontade de fugir, de brigar, de ver sangue alheio ou dele mesmo. Mas foi só numa comunidade terapêutica, internado pelos pais, que o Bigode passou a consumir alguma outra droga além do álcool. O Optalidon, um medicamento analgésico que ele fez usos intermitentes até os seus 20 anos. Aos 14 anos, ele foi admitido em uma das unidades femininas da antiga FEBEM, que era a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor. E aí, a partir desse momento, na narrativa do livro, o Bigode passa não só a relatar as suas vivências com a masculinidade, ainda que ele não se entendesse ou se denominasse como uma pessoa trans, mas também ele relatava o despertar da sua sexualidade, como seus primeiros amores, e principalmente também as violências institucionalizadas dentro da FEBEM, que ele buscava denunciar com a sua escrita. Eu juntei dois trechos do livro, entre as páginas 150 e 152, para ilustrar isso. Eu peço que prestem atenção na forma como o Rezer se descreve e a reflexão que ele provoca ao final desse trecho. Para mim, eu era um rapaz em fase adolescente, e para alguns, um caso que deveria ser tratado clinicamente. Mas para o Sr. Humberto não havia outra palavra. Simplesmente um machão da Vila Maria. Enquanto me batia, sempre as mesmas palavras. Machão sem saco, saiba que eu sou macho aqui, pois tenho 2 bolas. Estas palavras me ardiam ao fundo da razão. Como seria o mundo se todos os homens trouxessem sua virtude, seu caráter, no formato de 2 bolas? Durante um curto período de tempo, já egresso da FEBEM, o Anderson trabalhou na Assembleia Legislativa de São Paulo, e lá ele participou da escrita de um livro de poesias junto com alguns outros funcionários da Assembleia. O livro se chamava Versejando, e nesse livro o Anderson se descreve assim: Anderson Rezer, jovem poeta, escreve desde os 12 anos de idade, e brevemente verá o seu ideal realizado, através do seu primeiro livro. O livro contém denúncias sobre a FEBEM onde esteve. O principal tema do livro é tentar diminuir as violências, corrupções e a morte de menores, que necessitam apenas de amor, compreensão e não serem massacrados pela sociedade. Mas, infelizmente, o Anderson não viu seu ideal realizado. Se
Se você prestou atenção nas datas, deve ter percebido que ele morreu muito jovem, com apenas 20 anos, 2 meses antes da publicação da primeira edição desse livro aqui. Ele passava por um período difícil. Recém-dispensado da Assembleia Legislativa, o Anderson apresentava algumas questões de saúde, estava usando o Optalidon novamente, frequentava bares quase todas as noites e vinha apresentando sinais de ideação dos seus colegas e amigos. Inclusive, até hoje, o entendimento que há em torno da sua morte é de que foi mesmo na noite de 10 de agosto de 1982. Bigode viveu uma vida cruel, foi encarcerado e maltratado desde muito jovem, perdeu pessoas nas quais ele depositava carinho e confiança, sofreu transfobia e não resistiu a todo esse desamparo, assim como muitas outras pessoas LGBTs como ele, assim como muitos menores também que passaram por instituições de reclusão e de abusos. O Anderson, então, vivenciou e relatou muitos sofrimentos, denunciou muitas violências, mas também ele escreveu sobre amor. As suas primeiras paixões foram muito significativas para ele, fosse pela carência de afeto, pela companhia nos anos horríveis da FEBEM, ou simplesmente porque ele era um poeta. Fato é que o Anderson o amou bastante, e eu acho importante a gente lembrar dele assim também. Por isso, eu queria ler um trecho de um dos seus poemas apaixonados agora. E esse poema se chama Poesia Paisagem. Não quero mais saber da boemia. Se em casa tenho o gozo de viver. E junto ao gozo, toda a alegria de ser amado e de te pertencer. Fingindo ser criança, sou seu homem, e no teu seio perco a minha idade. Deitando em nossa cama, sou selvagem, menino delirando de saudade. E de manhã acordo em teu nudismo, querendo novamente anoitecer, para afagar de vez estes desejos que me pintam para as guerras do prazer. Nas ruas de você não me despeço, para sentir que estou junto de ti. E a noite vem chegando pouco a pouco, e sem nem perceber, eu já fugi. Fugi da vida para os teus braços, que ardentes me afagam sem cessar. E no amor as luzes se adormecem. Criança sou de novo a delirar. Apesar de A Queda para o Alto ter alcançado muitas vendas ao longo dos anos após a sua primeira publicação, por muito tempo ainda, a identidade transmasculina do Anderson foi apagada ou estigmatizada pela crítica literária ou por quem contribuía com os prefácios que as novas edições do livro foram ganhando. Por muito tempo ainda, ele era chamado pelo nome que tinha preferido deixar para trás. Só foi por volta de 2015 que os estudos sobre gênero começaram a resgatar a memória dele usando a lente da transgeneridade. Seja como Anderson ou Bigode, esse rapaz hoje é considerado o primeiro autor trans a ter um livro totalmente escrito por ele, publicado aqui no Brasil. No próximo Café com Leite, eu quero continuar remexendo no passado, resgatando a memória de vivências LGBTs, mas de um jeito um pouquinho diferente, mais pessoal. E eu espero reencontrar vocês lá. Ah, e lembrando que orgulho não é só durante um mês ao ano, porque a gente está resistindo ao apagamento e às desumanizações todos os dias das nossas vidas, e por isso que esse livro é tão importante também. Antes de me despedir, eu queria compartilhar o que talvez seja o meu poema favorito do Anderson, e ele se chama A Gota de Sangue. Ele escreve assim: Eu decaí, eu persisti, tentei por todos os meios ser forte, lutei contra o tempo, chorei em silêncio, gritei seu nome ao vento. Sou filho da gota, fui templo de miséria, meu pai um perdido, minha mãe a megera. Cresci vendo prantos, dormi em meio à mata, chorei gotas sanguíneas, sou o pecado, sou a traça. Eu ouvi um grito de desespero, vi a lenta corrupção, vi o olhar do corruptor, vi uma vida na destruição, eu vi o assassinato do amor. Tentei, venci, a vitória conquistei. Porém um dia faleci. Hoje estou em sua lembrança. Eu sou sua alma oculta e serei sua esperança.